tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, diretor Sandoval. Por causa do adiantado da hora, vou ser bem resumido aqui, né, para não tomar muito tempo. Tem duas questões, basicamente. Uma delas com relação à visão e planejamento e uma segunda com relação ao aspecto técnico e administrativo. Ok, com relação a essa primeira questão, em termos de visão e planejamento, nós vemos com o desenvolvimento de energias renováveis, como eólica, solar, hidrogênio e outras que vão surgir, né, ao longo do caminho, e o desenvolvimento tem sido muito rápido. Nós vemos duas aplicações, uma delas com a produção em larga escala para distribuição e uma segunda, a concentração local de produção de energia, uso local, e a possibilidade dessa energia ser utilizada, né, no grid, vamos chamar assim, na rede como um todo. Então, a pergunta com relação à visão, qual a visão da ANEEL com relação a essas novas energias no sentido de utilização e distribuição, como smart grids e coisas assim do tipo, em termos de monitoramento, em termos de taxas, inclusive, tarifas, tributos, como que isso pode contribuir de alguma forma dentro desse espectro que nós temos falado, em termos de regulação também, né? Ou seja, em resumo, qual a visão, né, e o planejamento da ANEEL, do setor, com relação ao desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de energias, a produção de energia local, em uma empresa, uma casa, uma fazenda, por exemplo, e assim por diante. Essa é a primeira questão. A segunda, um aspecto um pouco mais técnico administrativo, eu participava como ministro do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, né, como ministro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos uma cadeira lá, o Ministério tem essa cadeira. A gente sabe que a política energética tem a competência do Ministério e do Conselho, né, que ali são determinadas as diretrizes dessa utilização, e a ANEEL, né, acho que na criação de 1996, se eu não me engano, a lei de 96, acho que dezembro de 96, tem a responsabilidade de regulação, fiscalização e, inclusive, a definição de tarifas, né, na distribuição, né, e na utilização. Ótimo. Nesse sentido, a gente discutiu muito aqui com relação a essas tarifas, né, o porquê que o preço está alto e assim por diante, mas a gente vê que existem uma série de fatores, uma série de fatores dentro dessa equação, vamos colocar assim, para que a gente chegue no final e tenha uma tarifa ali, um aumento ou diminuição de tarifa nessas, né, de tempos em tempos. A minha pergunta é muito simples nesse sentido, mas é justamente para que aqui, logicamente, a gente tem muita gente assistindo de fora, que se a gente colocar de uma forma muito técnica, pouca gente vai entender. Então, pensando de forma simplificada, quais seriam algumas providências que podem ser tomadas para que esses fatores que contribuem para o aumento das tarifas possam contribuir no sentido de redução das tarifas? Ou seja, o que pode ser feito de uma forma simples, falando de uma forma simples, né, e por quem, para que esses valores sejam reduzidos, para que a gente possa trabalhar de uma forma produtiva para a redução dessas tarifas. São essas perguntas, presidente. Os consumidores. Então, como é que a gente pode rediscutir isso? Por exemplo, tarifa social, na minha concepção e a concepção de todos os diretores da agência, é o subsídio mais justo. Ele é um subsídio que ele traz cidadania, ele traz respeito àquela parte da população que não tem condições de pagar. Então, mas esse custo cresce, está crescendo, mas pensando assim de forma muito pragmática, isso é um recurso que não deveria estar na tarifa, ele deveria estar no orçamento público da União, ela deveria estar no orçamento, por exemplo, do Ministério Afeto. É claro que isso tem impacto nas contas públicas, então essa decisão que tem que ser discutida. Com relação ao incentivo às fontes renováveis, assim, como eu disse, o preço do painel solar reduziu mais de 80%. A indústria eólica hoje, mais de 80% é nacionalizada. Então, temos assim, a forte convicção que os novos projetos não precisariam mais de subsídio. Mas, de novo, é uma política pública e nós temos que segui-la.